Oi, pessoal, tudo bem? Já deram aquela pausa? Já deram uma estudada? Fizeram outra coisa? Relaxaram, né? Então, ó, agora a gente vai lá. Vamos encerrar essa apostila para quando a gente voltar, tá com uma apostila nova, um conteúdo novo de outra maneira, tá bom? Bom, então, ó, ainda estamos na aula 8. Ó, pessoal, nem fui aqui, peraí. Ó, ainda estamos na aula 8, estamos numa segunda fase da aula 8. Mas antes da gente chegar nessa segunda etapa da aula, preciso lembrar vocês que nós falamos no último vídeo que o primeiro reinado está dentro do período imperial do Brasil, né? Do período do Império, onde temos dois reinados. Primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II. Um país todo unificado, organizado, que não foi bem assim, que isso era só em teoria, na prática não era bem assim, e também vimos que na realidade esse Brasil ele era todo heterogêneo, todo fragmentado, né, vamos dizer assim, sem uma unificação propriamente dito, sem um caráter único, né. Nós falamos que como não havia esse caráter único, não teve uma estabilidade no primeiro momento. Citei para vocês que houveram alguns conflitos e para conter esses conflitos o Dom Pedro aparece como uma figura em alguns momentos como pacificador, em outros momentos como um unificador. Citamos as guerras de independência, que são aqueles movimentos que contestam o processo de independência, ou porque não aceitam o rompimento com a metrópole, ou porque não aceitam o imperador com seu caráter autoritário que está sendo desenvolvido. Vimos que o Dom Pedro pediu a elaboração de uma Constituição chamada Constituição de 1823 ou Constituição da Mandioca. Recebia esse nome pelo seu caráter censitário, que você deveria comprovar renda. Essa Constituição, ela era de caráter liberal, ou seja, ela queria limitar, ela queria subordinar o imperador aos três poderes e ali tolir um pouco, reduzir a presença do absolutismo. Beleza? Foi aí, pessoal? Ó, faz uma pausa se precisar e vamos começar a nossa aula de hoje, beleza? Então, vamos embora. Bom, como ele tentou fazer essa Constituição de 1823 e que não deu certo, o pessoal, Dom Pedro ficou putaço na hora que ele descobriu que tinha o seu poder limitado, não gostou nada, ficou extremamente descontente, mandou fechar essa assembleia com um evento chamado Noite da Agonia, né, que nós já havíamos falado, mas precisava se fazer uma nova Constituição. E aí essa nova fase do governo do primeiro reinado do Dom Pedro, Pedro vai precisar que alguém faça uma Constituição com os seus interesses, com os seus desejos. O que ele faz? Ele outorga uma Constituição, ele impõe que seja feita uma Constituição com os critérios que ele quer. Por isso que a gente vai dar o nome dessa Constituição de Constituição outorgada ou Constituição de 1824. O que ela quer dizer? Que ela foi imposta, que a vontade do Dom Pedro ficou valecendo. Pedrinho mandou e a galera obedeceu. Sacou? Manda quem pode, obedece quem tem juízo aqui, tá? Bom, e o que essa Constituição outorgada vai propor? Primeira coisa, forma de governo do Brasil, monarquia hereditária, passada de pai para filho, garantindo já a próxima dinastia. Lembra que eu falei para vocês que isso era um diferencial do processo emancipacionista da América Espanhola, que lá não houve a preservação, a manutenção da família ou da elite europeia? Aqui está se validando, está se consagrando a presença europeia ou dos descendentes portugueses aqui, né, no comando do Brasil. Outra coisa que essa Constituição vai propor é o seguinte, é a criação de um quarto poder, porque a Constituição de 1823 propõe o poder executivo, o judiciário, o legislativo e o executivo. Agora, essa Constituição cria um poder a mais, que é o poder moderador. Esse poder se sobressai, ele fica acima desses outros três poderes. Nesse momento, nós podemos dizer que essa Constituição tem um caráter centralizador, um caráter
autoritário. Nós já havíamos visto esse caráter autoritário quando ele manda elaborar a Constituição com seus critérios. Essa Constituição tinha alguns outros pontos muito marcantes também que a gente vai precisar pensar. Primeira coisa, voto masculino, acima de 25 anos. Tinha que ser aberto. Você ia lá, votava e o tiozinho ficava sabendo. Maria votou em Spinelli. Vai! Tava todo mundo sabendo. Segunda coisa, voto censitário. Eu tenho que comprovar a minha riqueza. Eu tenho que demonstrar que eu estava com condição financeira para participar. Exclui a participação do povo. Lembra quando a gente havia falado que esse processo de independência não foi muito bem democrático? Olha, eu te provando aqui que não foi democrático em nada. Última coisa que dentro desses caráteres para você ser um eleitor, para você poder votar, é o seguinte: essa eleição ela era indireta, ela acontecia em duas esferas. Primeiro nas assembleias locais e depois havia um colegiado que ia até o Senado e votava para escolher os próximos cargos, a próxima administração política. Lembrando, gente, que o cargo de senador nessa época era vitalício, tá? Dom Pedro dá esse critério para esse cargo. Meu, se os caras já estão aí mofando, imagina naquela época. Bom, regalismo, o que foi isso? Primeira coisa, Dom Pedro colocou como religião oficial no Brasil a religião católica, tá? Então, a nossa Constituição de 1824 colocou como religião oficial a católica. Mas tinha um problema. Tá prestando atenção? Eita, volta aqui, perde não. Qual era o problema? Essa igreja, esses membros do clero aqui no Brasil, estariam submissos à autoridade do Dom Pedro. Por isso que a gente vai dizer que era um sistema de regalismo, onde as regras, as normas do imperador se sobressaíam às normas do clero. Como assim? O Dom Pedro vai mostrar o seu caráter autoritário, inclusive dentro do clero, quando ele cria a norma do padroado, onde o próprio Dom Pedro nomeia membros do clero, bispo, arcebispo, monsenhor, padre, e ele define a localização para onde cada religioso seria direcionado, onde qual província, qual região ele assumiria o seu cargo como um clérigo, tá bom? E a última coisa dentro desse controle, dentro dessa submissão da igreja ao Estado, essa submissão da igreja ao Dom Pedro I, era a questão do beneplácito. O que é isso? Vinha as bulas papais, vinha as insígnias enviadas pelo Papa lá do Vaticano, mas o padre não poderia acatar, o monsenhor, um bispo não poderia tomar a decisão de seguir já as orientações do Papa. O que aconteceria? Dom Pedro I teria que validar e aprovar essa norma, senão não estaria sendo aplicada. Então, ó, todos esses critérios que eu te falei têm a ver com poder centralizador, poder autoritário e questões econômicas dentro dessa Constituição. Era uma Constituição, como a gente falou em algumas aulas para trás, seria um exemplo de Constituição excludente e não uma Constituição includente. Beleza, pessoal? Bom, vou seguir, hein? Vou pro próximo. Mas o Dom Pedro, ele também vai passar por alguns problemas, né? Lembra que eu já disse lá nos slides para trás? Ele vai ter que enfrentar alguns conflitos que desencadearão numa crise econômica. Mas para a gente chegar na crise econômica, vamos ver os conflitos. O primeiro conflito é um conflito interno, é um conflito de política interna. O que o Dom Pedro vai enfrentar? Assim que a Constituição de 1824 ficou pronta, o Nordeste, liderado por Pernambuco, vai começar a contestar as medidas do Dom Pedro. Por quê? Se você parar para olhar naquele quadrinho, lembra um quadrinho, pessoal, que vocês fizeram para mim de reelaboração? Vocês vão perceber que Nordeste, principalmente a região pernambucana, era uma região muito contestatória, que ali houve várias revoltas, várias rebeliões, algumas de caráter nativista e essas com caráter meio que separatista, meio que não aceitando algumas medidas, tá? A Confederação do Equador vai ter esse nome porque ela vai unir alguns estados que estão mais ou menos próximo ou acima da linha do Equador, tá? Então, ó, nós vamos ver Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba.
Mas o líder, o início do movimento vai começar na região de Pernambuco. O que vai acontecer nessa região? Os termos que o Dom Pedro vai colocar na Constituição de 1824, ela terá como um caráter muito autoritário. Entre elas, ela ser outorgada, ela ser imposta e nomeada com as vontades do imperador. Quando acontece isso, o pessoal da Paraíba não gosta. Começam a elaborar textos, começam a elaborar cartas e vão até as assembleias provinciais protestarem contra esse absolutismo de Dom Pedro. E dois membros que vão ganhar muito destaque nesse momento, um deles é o Frei Caneca e o outro é o Cipriano Barata. Tá? Esses dois rapazinhos aqui, esses dois jovens políticos, mentira, tá? Tanto é que esse aqui é até um religioso, né? Eles vão contestar esse caráter, vamos dizer assim, absolutista do Dom Pedro, e entre esses caráteres, o caráter que vai limitar as assembleias provinciais, porque apesar de ter o poder central na mão do imperador, haviam os políticos locais. E essas assembleias locais passaram a ficar submetidas com a Constituição de 1824 ao Dom Pedro. Então, começa por aí. Outra coisa que essa Constituição vai ter, eles vão reclamar da presença muito marcante das vantagens econômicas que algumas pessoas do partido português vão ter como vantagem econômica. Por isso vai aparecer que é um sentimento anti-lusitano. Eles não vão gostar da presença portuguesa dentro do Brasil e tampouco da política brasileira. Qual a consequência? Esses líderes serão presos e punidos. Como? Através da ação, como eu já havia falado com vocês, dos mercenários. Esses mercenários, entre eles mercenários ingleses, que virão aqui para o Brasil reprimir esse processo. Mais uma coisa que a gente tem que lembrar. Gente, lembrem-se que o Brasil era heterogêneo. Olha um exemplo da galera aí, se unindo para contestar a presença monárquica. Mais uma coisa que essa galera da Confederação do Equador não gostava. Eles não queriam um sistema de monarquia, eles desejavam um sistema republicano federalista, bem semelhante da influência da América Espanhola e também da América Inglesa, tá? Lá das 13 colônias. Isso também vai ser uma inspiração para esse pessoal aqui, tá bom? O próximo conflito, ele tem um pouco de questões nacionais, mas também ele vai se envolver com questões de política externa. Então, é um conflito dentro aqui dessa questão, porém ele tem um pouco a ver com a política externa. Qual é esse conflito? A Guerra Cisplatina, tá? Essa Guerra Cisplatina, ela tem, tanto é que tá aqui detalhado, política externa. Ela começa em 1825 e ela dura 3 anos. Vai até 1824. Mas essa província aqui, gente, vocês vão ter que lembrar de algumas aulas lá para trás, para as aulas do Dom João, tá? Porque lembra quando houve o esticamento dos tratados de fronteira e tal? Ali na região sul do Brasil, onde hoje é o Uruguai, ali eram terras ocupadas por espanhóis, mas sobre o domínio e administração portuguesa. Se eram terras de ocupação espanhola, as pessoas que ali habitavam tinham um caráter muito mais espanhol, se identificavam muito mais com as características latinas, com as características culturais espanholas, do que com a característica portuguesa. Por isso que eu tô falando aqui, que os platinos, a galera que vivia próximo ao Rio do Prata, não se identificavam com os costumes portugueses. Tanto os colonos quanto os indígenas daquela região tinham aparência, hábitos e costumes relacionados com a ocupação espanhola. Então, eles queriam a influência espanhola na sua vida e não a dominação portuguesa. O que eles vão começar a demonstrar? Vão começar a demonstrar o seu interesse pela independência, o interesse de romper com a presença de Dom Pedro, romper com essa nova nação que havia acabado de se formar. A região do Prata, eu não sei se vocês lembram, era uma região de grande importância econômica, porque ali na Bacia do Prata entrava e saía muita mercadoria e era a única fonte de escoamento de produção. Tá prestando atenção?
Tem certeza? Vou continuar. Voltando aqui, a Bacia do Prata, pessoal, ela era muito importante economicamente falando e tinha um país fronteiriço com o Brasil, que era a Argentina, os nossos hermanos, que a gente sempre tem uma tretinha com eles, que iriam pegar a influência regional, porque eles eram de caráter hispânicos. O que eles vão fazer? Vão estimular esse confronto contra o Brasil. Dom Pedro, com seu caráter autoritário, com seu caráter unificador e pacificador, entra no embate. Gasta muito dinheiro para enviar mão de obra para lá, para enviar tropa, contrata mercenários para liderar esse movimento, porque nós não tínhamos ainda um exército organizado. Gasta dinheiro, gente, para dar com pau. Gasta. Pior que eu com cartão de crédito. O que vai acontecer? Perde a batalha. Ao perder, além de ter gastado dinheiro, ele tem a sua liderança política questionada. Ele perde o apoio de parte da elite que vê o seu dinheiro perdido nesse confronto. Vê que a presença do Dom Pedro como regente começa a abalar. Dom Pedro começa a perder um pouco de apoio da elite do Sudeste e aí sim ele se apoia no partido português para tentar ficar com o autoritarismo, com a sua figura de um regente absolutista, tá bom? Bom, esse contexto aqui, ainda dentro do contexto de conflito e crise econômica, dentro ainda da política externa, nós temos que entender que assim que o Brasil virou um país, a galera falou, haha, chupa Brasil, I love you, fala aí amigo. Não, né? Tem que ter uma adaptação, tem que ter uma aceitação externa. E quem será o primeiro país? Inglaterra, errou? Deixa eu terminar de falar, presta atenção. Quem será o primeiro país que vai aceitar o processo de independência do Brasil? Por incrível que pareça, foi os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham o princípio da doutrina Monroe, América para os americanos. Vamos defender os nossos limites aqui. Vamos tentar levar a minha influência até essa outra região, até as regiões da América para baixo, né? América Latina, vamos dizer assim. Nesse momento, acontece que Portugal resolve falar, meu, se os Estados Unidos já aceitou, quem sou eu? Já perdi mesmo? Vão-se os anéis, ficam-se os dedinhos. Mas para eu ficar com a minha mãozinha, eu quero, ó, dinheiro. O que vai acontecer? Será exigido pelo parlamento português que o Brasil pague uma indenização nesse processo de independência. O Brasil olha para um lado, olha para o outro, sacode o cofrinho, raspa o cofrinho e paga a indenização. Mas não tinha dinheiro suficiente. O que o Brasil vai fazer? Pegar dinheiro emprestado. Quem será o país bonzinho que vai emprestar dinheiro para o Brasil? Aê, a Inglaterra, ok? O Brasil, então, paga essa indenização, mas sai falido economicamente falando, tá bom? Início da crise econômica. Mais uma coisa, em 1826, a Inglaterra aceita também o processo de independência, mas faz uma exigência, ampliação do prazo dos tratados de 1810, que vão ampliar por mais 15 anos aquela tarifa alfandegária de 15% da entrada dos produtos ingleses aqui, tá? Estimulando a presença inglesa aqui, reduzindo a concorrência, porque não tinha como, ninguém conseguia bater o preço dos produtos ingleses aqui dentro do Brasil. E o início de um compromisso do tráfico negreiro. Gente, mas isso aqui nós vamos enrolar os ingleses, tá? Ó. Lembra que o processo de abolição dos escravos só acontece em 1824. Esse tratado está em 1826. Quem é bom de matemática faz a conta e depois me conta, tá bom? Bom, vamos lá. No finalzinho, entre os conflitos e a crise econômica, dentro da política externa, a gente tem que ver um problema. Gente, no ano de 1826, tem uma notícia trágica para dar para vocês. Dom João morre. Um minuto de silêncio. Morreu Dom João. De coronavírus? Não, de morte mesmo, ficou velho. Bom, Dom João VI morre
Dom Pedroca, como primeiro filho, deveria assumir o trono português. O que acontece? Dom Pedro não quer, porque ele está administrando o Brasil, está colocando o processo de um país em dia aqui. O que ele faz? Ele começa a bolar uma estratégia. Se papai me deixou aqui, por que eu não mando a minha filha para Portugal? E quem vai ajudar a minha filha a governar até ela virar maior de idade, até ela deixar de ser infanta, será o meu irmão, Dom Miguel. O problema é que o Dom Miguel vai dar um golpe no Dom Pedro, tá? E ele vai assumir o trono, ele vai anular o poder da filha do Dom Pedro. E aí, nesse momento, Dom Pedro fala: eu preciso ir embora, eu preciso retornar para Portugal. Por que ele vai tomar essa decisão? 2 motivos. Primeiro, porque internamente a população estava extremamente descontente com os gastos excessivos. A elite econômica que havia apoiado Dom Pedro desde o início do processo não estava tendo vantagens econômicas. Eles achavam que teria um expansionismo econômico. Não teve. Os produtos agrícolas que aqui eram produzidos começaram a ter uma queda muito grande, começaram a enfrentar concorrência externa, como o algodão, como o açúcar, com açúcar de beterraba, como produtos como a borracha, tá? Eles vão começar a enfrentar uma concorrência muito grande com produtos externos. Então, vai dar um problema na crise econômica aqui, tá bom? Bom, nesse momento, Dom Pedro, que gastou muito, que tinha sua imagem abalada, enfrentava um último problema. A população econômica, a elite, tinha medo da reunificação das duas coroas, porque se Dom Pedro assumisse a coroa portuguesa, ele também seria rei do Brasil e rei de Portugal. Reunificaria, coisa que tinha acabado de acontecer. O que acontece? Dom Pedro não dá conta da pressão, até que há um evento, dá uma lidinha aí com a Noite das Garrafadas, que acontece nas ruas do Rio de Janeiro durante alguns dias, que apoiadores e pessoas contrárias à presença do Dom Pedro aqui no Brasil entram num confronto. Cuidado que a Noite das Garrafadas não acontece no Brasil como um todo, ela acontece mais na região do Rio de Janeiro, tá? E aí Dom Pedro abdica o trono do Brasil, vai resolver a questão sucessória para ele assumir o trono de Portugal e deixa aqui no Brasil Dom Pedro II, seu filho mais novo, seu primeiro filho, com apenas 5 anos de idade. Beleza? Próxima aula a gente segue nesse processo para a gente organizar. Próxima aula o tema será período regencial. Um forte abraço, pessoal. Fica bem, viu? Se cuidem. Beijos.